Oi, eu sou a Jerusa e já vamos começar uma receita deliciosa. Para começar, eu tenho aqui meio quilo de rapadura. É aquela rapadura escura. Aí eu cortei em pedacinhos e agora eu vou colocar aqui água. Vou colocar a água e tenho 260 ml de água. Vou colocar aqui. Agora eu vou levar essa mistura aqui para ferver. Quando subir fervura, eu mostro para vocês. Já começou a ferver e tem que desmanchar todinha, já somente como se fosse uma calda aqui. Tem que tá tudo dissolvido, desmanchar todinho. Tá quase desmanchando. Quando desmanchar tudinho, ó, já não tem mais. Tem uma mexidinha assim, ó. Não precisa ficar cozinhando não, é só para dissolver. Pronto, já posso desligar. Já não tem mais nada, tá somente o líquido. Agora eu vou desligar. Agora eu pus aqui uma vasilha e coloquei uma peneira. E vou coar. A gente coa assim só para ver se tem alguma coisa que... Pronto, tiramos só esses grãozinhos aqui. E aqui já ficou o líquido peneirado. Aqui deixei esfriar um pouco essa rapadura derretida, já tá bem morninha. Agora eu vou colocar aqui manteiga ou margarina, 3 colheres de sopa. Vou colocar aqui também canela, uma colher de sobremesa, uma colher de sobremesa de cravo moído. Aqui também eu tenho erva doce, uma colher de sobremesa, tudo é uma colher de sobremesa. Essas especiarias aqui que vai dar o aroma na bolacha. Aqui eu tenho bicarbonato de sódio, uma colher de sopa. Vamos mexendo assim um pouquinho. E colocando também aqui o fermento, esse fermento é fermento para bolo. Uma colher também de sobremesa de fermento para bolo. Pronto, misturamos tudo aqui. Agora vamos colocando a farinha de trigo aos poucos. Vamos colocar aqui uma colherinha de café de sal. Aqui eu tenho farinha de trigo sem fermento e vou colocando assim aos poucos. Aqui eu coloquei 8 xícaras de farinha de trigo sem fermento. E é interessante você observar a marca da farinha de trigo, porque tem farinha de trigo que você vai colocar menos ou mais. Então você vai colocando aos poucos a farinha de trigo e vai observando. Se vê que tá muito mole, você acrescenta um pouquinho mais, que depende muito. Às vezes a pessoa vai fazer a receita e não dá certo por causa disso. Dependendo da marca da farinha de trigo, você pode acrescentar mais ou menos na receita. Então é isso. Então ela fica assim, ó, não fica uma massa pesada não, ela fica uma massa leve, ó. Agora é necessário colocar bastante farinha de trigo aqui. Nós vamos dar uma amassada nela aqui ainda. Deixa assim, ó. Eu vou dar uma amassadinha assim, ó, pra unir bem os ingredientes. Daqui a pouco eu já vou abrir a massa pra gente cortar nossas bolachas. Essa é uma receita de bolacha. Bolacha feita com rapadura. Pronto, aqui já está pronta a massa, já amassei bem. E observa que tem que ter bastante farinha de trigo, porque é uma massa meio mole, ó. Observa que ela não é uma massa dura. E ela é necessária, onde você for abrir, colocar bastante farinha de trigo embaixo. Embaixo só. Não coloque farinha de trigo em cima. Se cair um pouco de farinha, você tira. Mas é embaixo que tem que ter a farinha de trigo. Vamos fazendo assim, ó.
Aqui eu tenho um cortador de bolacha, de massa. Então eu vou usar ele para cortar esses biscoitos aqui. Biscoito não, bolacha, né, Antônio? É bolacha. Deixa eu começar daqui. Olha a grossura, ó. Dá uma observada aí. E a massa tem que ser assim, grossa. Fica, ela tá soltando porque ela tá com bastante farinha de trigo embaixo. Observou que não tem farinha de trigo em cima. Se tiver, dá uma tiradinha, tá? Porque senão faz a diferença. Se deixar com a farinha de trigo em cima, vai mudar a tonalidade do biscoito, da bolacha. Essas sobras nós vamos aproveitar para montar outras bolachas. Fica assim, olha aqui, a altura dela. E aqui eu tenho uma bandeja que eu passei manteiga e polvilhei com farinha de trigo. Já estão todas prontas as bolachas de rapadura. Agora o forno já está pré-aquecido, Antônio? A 200 graus. A 200 graus. E agora nós vamos levar essas bolachas para assar. Já voltamos com vocês com o resultado. Já estão prontas, assadinhas, as bolachas. Olha como elas ficaram lindas. Tem assadinhas por baixo. Elas ficam assim mesmo, tá? Porque é a parte que pega a farinha de trigo. Agora em cima elas não pode ter nada de farinha, porque elas têm que ficar com essa cor bem moreninha. Então olha só, todas bem assadinhas. Agora eu vou quebrar uma aqui pra mostrar pra vocês. Olha pra isso, ó. Que fofura. Eita, mas aqui tem o que comer, não tem, Antônio? Ah, aí tem que comer, viu? Olha só, deixa eu colocar mais pra cá, pra ficar mais... Deu pra ver bem, né, Antônio? Deu pra ver. Gente, isso aqui é muito gostoso, delicioso. Façam aí e comentem essa delícia. Então é esse o vídeo de hoje, é a receita de hoje. Faça direitinho, siga o passo a passo que vai dar tudo certo. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva nesse canal, acione o sininho das notificações, que é importante, para você não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias. O Antônio dá tchau. Tchau, pessoal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, Se Deus quiser.